Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Vamos falar aqui sobre o período embrionário. Tá, vamos iniciar aqui pela primeira semana. Nós temos a fecundação, que ocorre a partir do óvulo mais o espermatozoide formando o zigoto. É quando inicia aí o desenvolvimento embrionário. E o local da fecundação ocorre na ampola da trompa uterina, que fica localizado aí no terço distal. A ejaculação são ejaculados, de 200 a 300 milhões de espermatozoides, porém ocorrem algumas barreiras, algumas barreiras físicas, onde os espermatozoides ficam presos, tanto no colo uterino e também como na união útero-tubárica. Outros são destruídos devido à acidez vaginal. Desses 200 a 300 milhões de espermatozoides, poucos alcançam o óvulo. Uma média aí de 300 a 500 espermatozoides. O tempo para o ovocito ser fecundado é de 24 horas e o espermatozoide ele sobrevive aí 72 horas. Tá aí uma imagem do ovocito com os espermatozoides que sobreviveram para fecundá-lo. O espermatozoide ele precisa ser preparado, tá? Então, quando ele sai do testículo, ele não está pronto ainda para fertilizar. Ele precisa ser maturado, onde esse processo ocorre no epidídimo, E também ele precisa ser capacitado, tá? Que nada mais é do que uma reação acrossômica que vai ocorrer no trato genital feminino. Vamos abordar isso mais à frente. Então, essa maturação dos espermatozoides ocorre mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas, no epidídimo, que são produtos segregados aí no epitélio epididimário. Lá vai desenvolver microvesículas e microtúbulos, entre a membrana plasmática e o acrossomo, tá? Então lá ele vai adquirir motilidade e característica, além de glicoproteínas que se integrarão à membrana plasmática, tá? Então nesse estágio aí ele vai formar uma coberta superficial. A capacitação do espermatozoide vai ser justamente a eliminação aí dessas glicoproteínas que ele obteve lá no tecido epididimário, que ficam localizadas lá na membrana plasmática, tá? E também a eliminação aí dessas proteínas do plasma seminal. Somente espermatozoides capacitados atravessam a corona radiata. O local, lá na trompa, essa capacitação dura aproximadamente 7 horas, é conhecido como período de recondicionamento, onde vai secretar uma enzima chamada beta-amilase, que ela vai atuar nas membranas aí, capacitando, tá? Então, a gente sabe que a capacitação ocorre aí com a reação acrossômica, tá?
Então essa reação crossômica serve para criar poros inicialmente e depois o desaparecimento aí de ambas as membranas. Ok? Então o objetivo aí é liberar essas enzimas chamadas acrocinas, que ficam presas aí nesse espaço aí, né? Entre esse espaço, fugiu o nome aqui, tá crossomo ali, né? Entre onde está o material genético e o crossomo, tem um espaço ali que ficam as acrocinas, elas precisam ser liberadas. Então existe um caminho através aí no passo 1, onde a fosfatase é ativada, tem uma entrada de cálcio, depois a ATPase B6, né, atua na membrana acrossômica externa, tá? Depois a membrana externa se aproxima da membrana externa, ativa as enzimas acrossômicas para assim fusionar as membranas, ok? Eles liberam aí essas enzimas acrossômicas. Tá? Nada mais é que um processo aí para unir aí o espermatozoide e o ovocito. Então, depois que da união, né? Depois da união ele vai produzir o quê? A zona pelúcida é induzida aí por proteínas, que vai resultar a liberação dessas acrocinas, que ficam armazenadas no acrossoma, tá? Então, nada mais é, tudo isso serve, essa reação acrossômica, para que o material penetre a zona pelúcida. Ok? Resumo dessa etapa aí. Então vamos agora passar aqui para a fase da fecundação, que ela é dividida em 3 fases, né? A fase 1, a penetração da corona radiata, a fase 2, a penetração da zona pelúcida, com a reação crossômica, né? E a fase 3 aí, a fusão das membranas celulares entre o ovocito e o espermatozoide. Então nós vamos ver aí, 200 a 300 milhões ejaculados, somente 300 a 500 chegam no local da fecundação. Tá? A fase 1, que é a penetração da corona radiata, é produzida aí por uma enzima hyaluronidase. Hyaluronidase. Então vamos lá. A hyaluronidase, né, que é liberada aí pela corona radiata, que libera, tá? Ela faz a lisis aí da matriz da corona radiata, que permite a fluidez para o espermatozoide alcançar a zona pelúcida. Então, a fase 1, corona radiata aí, mais fluida, tá? Através da hyaluronidase, dessa enzima que é liberada pela corona radiata. Já na fase 2, teremos aí a penetração da zona pelúcida. Então, glicoproteínas, né, facilita e mantém a união com o espermatozoide. Essa união vai ser mediada por uma proteína ZP3, tá? Que pertence à zona pelúcida. E os receptores dessa proteína estão localizados na membrana plasmática do espermatozoide. Ok? Depois vai ocorrer aí a liberação dessa acrocina, que aí vai penetrar a zona pelúcida. Ok? Então, quando falamos em ZP3, estamos falando aí na zona pelúcida, que vai fazer naquela conexão. Depois a acrocina permite que penetre essa zona pelúcida, ok?
Então, após esse passo aí, teremos aí uma reação cortical, né, que vai alterar aí a permeabilidade da zona pelúcida, modificando-a, né, que libera grânulos corticais, lisossomos, que ficam embaixo ali da membrana plasmática do ovocito. Essas enzimas vão modificar a zona pelúcida, né, impedindo que a penetração de mais espermatozoides, né, fazendo com que penetre somente um. E vai inativar os sítios receptores para espermatozoides das zonas pelúcidas, que é justamente aquela proteína ZP3 localizada aí na zona pelúcida, e o ligando dela está no espermatozoide, na membrana espermática do espermatozoide. Ok? Essa aí termina a fase 2 com a reação cortical. Ok? Inicia com a penetração, não é isso? A união e a penetração, finalizando com a reação cortical. Na fase 3, teremos aí a fusão das membranas do ovocito e espermatozoide, tá? Então, a adesão inicial do espermatozoide ocorre inicialmente aí pelas integrinas, né, que ficam sobre o ovocito, sendo que os ligandos dela estão sobre o espermatozoide. Então, mais uma vez, a fusão entre as membranas, o ovocito e a região posterior do espermatozoide. Nessa fase aí, o capuz do espermatozoide desaparece, ok? Entrando no ovocito aí a cabeça e a cauda, tá? E deixa uma membrana plasmática sobre a superfície do ovocito, como está aqui nessa imagem. Nesse momento aqui, na fase 3 da fecundação, ele vai retomar a divisão meiótica, tá? Então, uma das células filhas não vai receber o citoplasma, formando aí o segundo corpo polar, e a outra célula filha vai se tornar aí o ovocito definitivo, tá? Então, cromossomos vão se dispor sobre o núcleo vesicular, ok? Onde após a divisão, né? Então vai formar um pronúcleo ali feminino, que nada mais é que os cromossomos, vai ser uma região, né, onde vai ter aí o material genético da mulher, ok? E também vai ativar aí produz aqui a ativação metabólica do ovocito, né? Então, o espermatozoide, ele vai avançar até o pronúcleo feminino, ok? E nesse processo aí, há um inchamento aí do espermatozoide, formando que um pronúcleo masculino. Tá? Quando eles estabelecem um contato, eles perdem a envoltura nuclear, vão ser localizados no equador, iniciam a divisão agora mitótica, cuja a metáfase, né, que foi estacionada nessa fase, vai receber o nome de anfimixis. Ok? E nesse momento ele restabelece o número diploide aí da célula, 2N. Então, os resultados da fecundação vão ser os quais, né? Estimulam o ovócito 2, a segunda divisão meiótica,
restabelece o número diploide do zigoto, que era de 23, agora passa para 46, sendo que são metade do pai e metade da mãe. A combinação dos cromossomos é o que propicia aí a variação da espécie humana. E se não ocorrer a fecundação, o ovócito se degenera em 24 horas, tá? Essa fase aqui de segmentação são divisões mitóticas do zigoto, né? São células, pode ser denominadas aí também células embrionárias ou blastômeros, tá? Então as células, elas são maiores, cada vez que elas se dividem se tornam menores, ok? Até a 8ª divisão são uniões mais frouxas, tá? E as fases seguintes são as fases de compactação, são as uniões mais estreitas. Então, isso aí ocorre ao longo da trompa uterina, né, até formar a mórula. No 3º dia, formamos a mórula. Ok? Então, a mórula e o blastocisto, né? Então vamos aqui. As células internas rodeadas de uma... As células internas, elas estão rodeadas por uma capa de células externas, ok? Como vimos, a mórula aí, após o 3º dia, ela vai ser o que? Inserida no útero, tá? Sim. A mórula, após retomando aqui o raciocínio, a mórula são células internas, né? Existem células internas que é rodeada aí por uma cápsula de células externas, tá? Isso aí vai ser a configuração da mórula. Então, após o 3º dia, ela vai ser introduzida no útero. Ao ser introduzida no útero, vai aparecer um espaço cheio de líquido, que aí nós vamos denominar esse espaço, quando chega nesse estágio, nós vamos denominá-la aí de blastocele, né? Cavidade do blastocisto ou blastocele, que ocorre dentro da mórula. Então, as células externas aí, a mórula, elas vão ser denominadas aí de trofoblastos, né? Essas células externas aí também vão dar origem a trofoblastos, a parte da placenta. Então, o grupo dos blastômeros centrais, né? Nós vamos ter aí eles vão formar aqui uma massa celular. Então, é justamente esse grupo central que vai formar o embrião, tá? Então tá aqui esses grupos de células centrais, são a massa celular, né? Então essas células centrais aí nós vamos denominá-las de embrioblastos, e já a externa nós vamos chamar aqui de trofoblastos, ok? Dessa forma aí, essa zona pelúcida irá desaparecer, permitindo a implantação. O blastocisto vai ser o desenvolvimento desta etapa, né, que vai se chamar blastogenia. O produto da concepção é conhecido como blastocisto. O embrião inicial aí, quando flutua no útero, né, flutuando no útero, aí ele vai obter aí nutrientes que são secreções das glândulas uterinas. No 6º dia, o blastocisto vai aderir ao epitélio endometrial através do polo embrionário.
Quando fixado, o trofoblasto, que é aquela parte de células externas, né, não confundir com o embrioblasto, prolifera rapidamente e forma duas capas. Então ela vai formar uma capa interna chamada citotrofoblasto e uma capa externa chamada de sincício trofoblasto. Tá? E aí agora ele mudou de nome, né? Quando ele fixa. Trofoblasto, aquela capa de células externas, vão formar duas, a cito e a sincício trofoblastos. Então, após depois aí do 6º dia, vão ocorrer proliferações aí dos processos filiformes aí do sincício trofoblastos, que é a parte que penetra aí no epitélio endometrial, né, vão ser denominadas de velosidades coriônicas, ok? Então, são processos filiformes do sincício trofoblastos, vão ser denominadas velosidades coriônicas. Então, como vai se concretizar aí essa implementação, tá? O trofoblasto possui aí proteínas, a L-sectina e integrinas, que são receptoras para moléculas da MEC, né, da MEC endometrial. Já a MEC endometrial vai permitir aí a adesão e a migração, né, através da laminila e fibronectina, ok? E os receptores se localizam aí no endométrio. A união das duas aí, trofoblasto e MEC endometrial, através aí dos receptores que estão localizados no endométrio. Tá? Desse trecho aqui, é importante entender que a mórula, né, há um desenvolvimento aí da mórula, onde as células centrais vão ser denominadas embrioblastos, as periféricas trofoblastos, os trofoblastos ao tocarem, ao aderirem ao endométrio, vai se diferenciar em sincício trofoblastos e citotrofoblastos, tá? O desenvolvimento aqui do zigoto, né, quando a união do espermatozoide mais o óvulo, a gente chama de zigoto. Então ele vai ter um estado de até mórula bicelular, tá? Então onde vai dividir as duas. Então a fase bicelular ocorre 30 horas depois, 4 células aproximadamente 40 horas, 16 células ao redor do 3º dia. A fase avançada da mórula no 4º dia. A zona de pelúcida vai desaparecer no 4º dia. A implantação vai ocorrer no fim da 1ª semana. O blastocisto implantado, ele é implantado parcialmente, né? A capa compacta do endométrio, alimenta aí se alimenta aí dos tecidos erosionados. Então, o sincício trofoblasto, ele é bastante invasivo. Ele cresce rapidamente na zona adjacente ao embrioblasto, né? E justamente ali no polo embrionário, onde ele começa a ser inserido. Então produz enzimas que vão erosionar o tecido materno e permite que o blastocisto seja inserido no endométrio. Então o local da implantação, a maior parte dos casos é no endométrio, óbvio. Então na parte superior do corpo do útero, né? E uma frequência ligeiramente maior na parte posterior do que na anterior. Ok? Então a conexão aqui, ó, pré-contato, a posição, adesão, invasão, ocorre justamente aí no polo embrionário.
Dessa forma, matamos aí a primeira semana, ok? Que finaliza com a implantação do ovo, né? Dia. Ok. Terminamos aí a primeira semana. Quando partimos agora para a segunda semana, vamos dar uma pausa aqui e retomar. Dando continuidade aqui, a segunda semana, nós temos aí a implantação do blastocisto, né, que ela se completa, vai ser completada aí de 6 a 12 dias. Nós vamos ter uma proliferação aí acentuada aí do trofoblasto durante a implantação. O trofoblasto entra em contato aí com o endométrio, ele vai formar aí duas camadas, né? A interna vai ser a citotrofoblastos e a externa a sincitiotrofoblastos. Então, o citotrofoblastos ele vai possuir uma atividade mitótica, ele vai se proliferar. Tá? Então, essas células novas aí vão migrar aí para o sincitiotrofoblastos, que é justamente a parte que entrou em contato com o endométrio. Tá? Já o sincitiotrofoblastos, que é aquela capa externa, ela vai ser uma capa multinucleada de rápida expansão, né? Ela tem uns limites bem definidos. E uma observação, ela não sofrerá mitose, tá? Então é o citotrofoblasto que prolifera e aí vai criar as velocidades, tendo assim as velocidades primárias, tá? Então, que abordaremos mais à frente. O comportamento dele é erosivo do sistema do citotrofoblasto. Eles infiltram o endométrio na sua parte do tecido conjuntivo, ficando mais espessa aí, ficando na espessura, né, do endométrio, tá? Então as células endometriais elas sofrem apoptose, que facilita o que? A infiltração. Então, quais são os elementos que vão capacitar aí o endométrio, né? Então, microvilosidades das células endometriais, moléculas de adesão celular, as integrinas, ok? Citocinas, sinalizadores químicos, prostaglandina também, produzida aí pela inflamação, gonadotrofina coreana humânica, HCG e progesterona, tá? Fatores de crescimento e da matriz celular com suas enzimas. Vamos aqui ver alguns. Então, as células deciduais são células do tecido conjuntivo que rodeia o sítio da implementação. Ela vai conter abundantemente, né, lipídio e glicogênio. Essas enzimas vão se degeneram ao redor do sincitiotrofoblastos, que é a parte da local da implementação, e essas células aí, elas vão servir para nutrição embrionária, ok? Então, a gonadotrofina coriônica humana, HCG, ele é um hormônio glicoproteico, ele é sintetizado pela parte externa aí, né, pela capa externa, citotrofoblasto. Ela vai alcançar o sangue materno através das cavidades isoladas ou as lacunas que ficam ali no tecido, que é justamente se eu acho mais para frente eu volto e mostro a imagem, ok? Então essas alcançando aí essas cavidades aí isoladas ali do endométrio, entra em contato aí com o sangue materno, né? E é um hormônio aí glicoproteico produzido pelo sincitiotrofoblasto.
ele vai se encarregar de manter a atividade ao normal de quem? Do corpo lúteo durante a gravidez, né? Assim mantendo a produção de estrógenos e progesterona para manter a gravidez, ok? Então o corpo lúteo aí vai se comportar como uma glândula endócrina. A gente sabe que a glândula endócrina manda aí os sinais através da corrente sanguínea. Então, ao final da segunda semana vai ter uma quantidade suficiente para o resultado da gravidez. Na 11ª semana começa a diminuir aí a concentração do HCG. Ok? Tá aí a implementação. Quando eu entro aí com essa rede lacunar, aqui ó, esses espaços em vermelho aí, rede lacunar, então essa área aqui vai produzir aí sincítio trofoblastos. Vou dar um print aqui, pra vocês entenderem melhor. Ó, aqui é o sincítio trofoblastos e aqui existe lacunas, tá? Se chama de rede lacunar. Então, essa parte aqui que eu vou pintar de verde produz o HCG, que entrando em contato manda para o corpo lúteo para produzir estrógeno e progesterona, e aqui entra na corrente sanguínea para manter o estado gravitício. É isso daí. Ela vai começar a diminuir na 11ª semana, tá? Então, falando aqui em segunda semana 7 dias, né? Então vamos aqui começar pelo 8º dia. No 8º dia vai estar parcialmente submergido aí o blastocisto aí no estroma endometrial. As células do embrioblastos, que são aquelas células internas, elas vão se diferenciar, né? Relembrando, embrioblasto, o blastocisto, ela vai ter a capa externa, que é trofoblasto, e as células internas, aquela massa celular, nós denominamos de embrioblastos, né? Elas vão se diferenciar em duas camadas, hipoblastos e epiblastos. As células do hipoblasto, elas vão ser cúbicas e pequenas, adjacente à cavidade do blastocisto, tá? Ou cavidade exocelômica. E o epiblasto vão ser células cilíndricas, porém grandes, tá? A de cima é grande. Ela vai estar adjacente aí à cavidade amniótica. Então tá aí a cavidade amniótica, a parte de cima, né? E algumas células ali daquela parede, elas vão ser denominadas agora de amnioblastos. E a cavidade exocelômica ou blastocele vai ser aí a que está a parte inferior, a parte de baixo, tá? Então essas duas capas aí, elas vão formar um disco plano, né? Ao mesmo tempo forma a cavidade amniótica, e células epiblásticas adjacentes aos citoplazmoblastos, né, vão se chamar amnioblastos. Acabei de comentar que reveste a cavidade amniótica, tá? Cavidade exocelômica ou saco vitelino, tá? Então o estroma endometrial adjacente no local da implantação, ele vai ficar endematoso, muito vascularizado, e grandes glândulas, né, que vão secretar muco e glicogênio tortuosas, tá? São essas aí, essas glândulas aí, produz muco e glicogênio, ok? O hipoblasto, ele vai formar então a cavidade exocelômica, o saco vitelino, continua com uma fina membrana exocelômica, tá? Então essa membrana mais o hipoblasto, ele vai reveste a cavidade exocelômica, ou pode ser também denominado saco vitelino primitivo,
Ok? Resumo do 8º dia. Tá parcial, começa a diferenciação das células do embrioblasto, ok? E aqui terminando com na verdade é isso. Disco plano, embrioblasto, então forma aquelas cavidades, as duas, cavidade amniótica e o saco vitelino. No 9º dia, o blastocisto já está profundo no endométrio, né? Tem um ferimento ali da penetração, ela já está fechada, ok? Ocorre por um tampão de febrina e o desenvolvimento do trofoblasto evolui até o polo embrionário, ok? Então aparecem vacúolas a nível lá do cicito trofoblasto, que eles vão se fusionar, né? Aquelas lacunas elas vão se fusionar e formar agora lacunas grandes, né? Isso aí nós vamos chamar de período lacunar. Essas vacúolas vão se encher de sangue materno, né, que esse sangue vem dos capilares endometriais rompidos, né, e resto de células de glândulas uterinas e erosionadas. Este líquido embriotrufo ele serve para nutrir o embrião. O polo embrionário, ao mesmo tempo, eles vão se tornar, são células aplanadas, né, através de uma membrana neogada, vão se chamar membrana exocelômica ou membrana de Heuser. Eles vão revestir a superfície interna do citotrofoblastos, ok? E essa membrana de Heuser, ou membrana exocelômica, junto ao hipoblasto, ok, vai revestir o saco vitelino primitivo, ou cavidade exocelômica, tá? Resumo do 9º dia. Vamos ocorrer aí o desenvolvimento trofoblástico, né? Vacuolas, basicamente isso aí, e característica tampão de fibrina aí. 8º dia, diferenciação do embrioblasto. 9º dia já está totalmente imerso. E o período lacunar, 9º dia. No 11º e 12º dia, o blastocisto está completamente imerso no endométrio. O epitélio superficial já cobre toda a ferida. O trofoblastos, né, agora vai possuir aí uma rede intercomunicada, né, espaços lacunares lá no cicício, que são grandes agora, que ele fica mais evidente agora no polo embrionário. Então, simultaneamente, células do cicício trofoblasto continuam penetrando no estroma e erosionando cada vez mais esses capilares maternos, né? Esses capilares maternos nós vamos denominá-los de sinusoides. Então, a comunicação entre os sinusoides e essa rede lacunar vai estabelecer a circulação útero-placentária, ok? O mesoderme extraembrionário é um tecido conjuntivo frouxo, né, e delgado. São células oriundas do saco vitelino, importante. Enche o espaço do citotrofoblasto e o saco vitelino. Então fica ali entre o saco vitelino e o citotrofoblasto vai criar um espaço, que é isso aqui em vermelho, tá? Onde tem esses espaços aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Tá? Esse espaço aqui, ó. Retomando, esse mesoderme extraembrionário, tecido conjuntivo frouxo e delgado, são células heroínas do saco vitelino. Ele vai preencher aí o espaço entre o citotrofoblasto e o saco vitelino, formando assim duas folhas, né? A somatopleural e a
esplacnopleural. Então essa folha somatopleural do mesoderma extraembrionário, ela vai revestir o citotrofoblasto, parte interna. E já aqui vai a parte externa, perdão. Já a parte interna que vai tocar ali no saco vitelino vai ser o esplacnopleural, tá? Somatopleural, esplacnopleural. Somato reveste citotrofoblasto, parte externa. Esplacno, a parte interna. Esplacnopleural. Já o celoma extraembrionário ou as cavidades coriônicas, tá? Então existem confluências aí das duas cavidades do mesoderma extraembrionário. Então o celoma, ele vai rodear o saco vitelino e a cavidade amniótica. São as duas cavidades, né? Exceto um ponto que vai unir o disco bilaminar, que é conectado através do pedículo de fixação, que pertence ao trofoblasto. A reação decidual, né, é o momento lá da célula do endométrio. Elas vão se tornar poliédricas e carregam de glicogênio e lipídios, que vai tornar aí o tecido endematoso. Então, inicialmente limita-se à área da implementação, depois vai produzir toda essa reação por completo no endométrio. Ok? Resumo do dia 11 e 12. A circulação útero-placentária, ok? Através desse processo que acabamos de ver. É isso? E também a formação aí do celoma, que é justamente o que acabamos de ver também, tá? O celoma aí, mesoderma extraembrionário, tudo a ver no dia 11 e 12 aí. E lembrando também que todo o endométrio aí vai sofrer aí uma reação decidual, trazendo glicogênio e lipídios. Ok? Tá. Lá já no dia 13, 11 e 12, vamos passar agora para o dia 13. Nós temos que a cicatriz superficial desaparece, algumas vezes pode ocorrer sangramento aí no local da implantação devido ao fluxo sanguíneo nos espaços lacunares, né? Como isso acontece até o 28º dia do ciclo menstrual, pode gerar confusão com a menstruação, né? E pode dificultar aí a determinação da data do parto. Se caracteriza por formação de estruturas velosas, né? As células do citotrofoblastos, ela prolifera localmente, penetra no citotrofoblasto e formam colunas rodeadas do citotrofoblasto, formando que velocidades primárias. Então, característica do dia 13 aí, velocidades primárias, que é a expansão do citotrofoblasto sobre o citotrofoblasto, já que o citotrofoblasto as divisões mitóticas e o sincício não. Ok? Então eles formam essas colunas aqui, ó. Isso aqui denominado, ó, velocidades primárias. Velocidades primárias. Então, simultaneamente também se forma um saco vitelino secundário ou saco vitelino definitivo. Isso vai ocorrer a nível aí do hipoblasto, né? Fórmulas, células migram e proliferam, né, pela parte interna da membrana exocilômica, formando aí esta cavidade no seu interior, que é o saco vitelino definitivo ou secundário, através dessa migração aqui, ó. Essa migração aqui, e aqui fica um cisto, né, dessa migração, e aqui forma o saco vitelino
definitivo. Então ele vai ser muito menor, né, do que o saco vitalino primitivo, o secundário. Simultaneamente forma-se aqui uma grande cavidade por expansão do celoma, né? Vimos que o celoma vai ser toda essa cavidade aqui agora, une tudo, exceto nesse ponto aqui, que é o pedículo, que é oriundo aí do trofoblasto, né? Do trofoblasto. Então esse celoma é extraembrionário, reveste aí o citotrofoblasto, ok? Reveste aí todo o citotrofoblasto, formando aí a cavidade coriônica, e o mesoderme, que reveste o interior do citotrofoblasto, agora ele vai se denominar placa coriônica. Ok? Então o pedículo de fixação, esse aí também o cordão umbilical, é o único lugar que passa mesoderme extraembrionário pela cavidade coriônica. Importante observação. Tá? Lembrando que essa membrana aqui, que anteriormente, né, quando não estava nesse estágio, se denominava esplagnopleural, não é isso? Esplagnopleural. Agora eu não lembro onde está, mas vamos lá. Volta o vídeo aí e verifique esse detalhe. Dessa forma finalizamos aí a segunda semana no dia 13 com a formação aí do saco vitelino secundário, tá? E todos esses detalhes aí, saindo do 8º dia com diferenciação do embrioblasto, ok? No 9º dia, e o blastocisto já está profundo, né? Tem o tampão de fibrina, é conhecido como período lacunar, ok? Já no 11º e no 12º, nós temos aí a comunicação útero-placentária, né, pelas lacunas lá e os sinusoides. Ok? Criação aí do celoma também, ou cavidade coriônica. E no 13º dia, aí ocorre de característica aí principal, velocidades primárias, né? E basicamente isso, já que o saco coriônico aí aparece no 11º e 12º, cavidade coriônica, né? Tá. Partindo agora para a 3ª semana. Nós temos aí a principal características aí da 3ª semana do desenvolvimento, que é o disco germinativo trilaminar.
São caracterizadas aí por 3 acontecimentos: aparição da linha primitiva, desenvolvimento da notocorda e diferenciação em 3 capas germinativas. Coincide com a semana seguinte a falta da menstruação, quinta semana depois, primeiro e último da menstruação, quinta semana, 5 semanas depois do primeiro dia da última menstruação. Então a falta de menstruação é o primeiro indicativo de gravidez, e a quinta semana depois da menstruação pode detectar por ecografia, né? Esse período aí da terceira semana de gastrulação, né? É o processo que o embrião surge aí as 3 capas germinativas, estabelece orientação axial através da linha primitiva, e durante esse processo o disco bilaminar é convertido em trilaminar. O evento mais importante da terceira semana é o começo da morfogênese. Ao longo deste período, o embrião pode se chamar de gástrula. Tá? Então, 3 capas germinativas: endoderme, mesoderme e ectoderme. Tá? Falamos aqui agora da linha primitiva. O primeiro sinal morfológico da gastrulação é o começo da terceira semana, uma banda linear e grossa no epiblasto. Simultaneamente aparece um sulco primitivo que mostra a continuidade com o nó primitivo, né? Justamente aqui. É possível identificar o eixo crânio-caudal, o extremo cranial e caudal, superfície ventral e dorsal, e lado direito e esquerdo. Essa linha primitiva vai sofrer uma invaginação, tá? Pouco tempo depois da linha primitiva, né, células vão abandonar a superfície, né, se transformando aí em células mesenquimatosas, né? O mesênquima vai ser o que? O tecido conjuntivo embrionário, que se forma o mesoblasto, tá? Que até então é o mesênquima indiferenciado, que vai esse mesoblasto vai dar lugar ao mesoderme embrionário, né? O intraembrionário. E ao mesmo tempo que elas migram pela linha primitiva, pelo sulco, elas vão deslocar o hipoblasto. Nesse momento que deslocam, o hipoblasto agora se passa a se denominar endoderme, tá? Resumindo, no disco bilaminar nós temos epiblasto e hipoblasto. Aparece uma linha primitiva entre o nó primitivo e a membrana cloacal, certo? Há uma migração de células do epiblasto, como vimos aqui, onde vai aparecer um mesoderme intraembrionário. Ao deslocar essas 2 camadas, aí nós teremos agora a formação de 3 discos agora. O disco superior é epiblasto, o intermediário mesoblasto e o de baixo epiblasto não, o de cima é ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? De epiblasto e hipoblasto vai transformar nisso. Então, o destino dessa linha primitiva, ela forma ativamente o mesodermo por ingresso das células até a 4ª semana. Depois da produção, o mesodermo diminui. Ela vai se degenerar e desaparece no final da 4ª semana. Então, o processo notocordal e notocorda, né? Algumas células dos mesenquimais, como havíamos visto, elas migram aí pela linha primitiva para o mesoderme, né? Depois elas migram do nódo, né, e do sulco primitivo ali cranialmente, tá? Primeiro elas migram, vão para trás, né, para a parte caudal, e depois elas vão migrar cranialmente, ok? Então vai formar um cordão celular, ok? Que forma esse canal notocordal, né?
esse cordão celular, por enquanto se chama processo nodocordal, e depois há uma abertura de um canal, ok? Então esse processo nodocordal ele vai crescer entre a ectoderme e a endoderme. A ectoderme é a capa de cima, que era a epiblástica, né? E a endoderme, que era o hipoblasta. Então, entre essas duas, como há um deslocamento aí dessas duas massas, vão se deslocar até a placa pré-cordal, ok? Que ela fica onde vai, essa placa pré-cordal, onde origina aí a membrana bucofaríngea, tá? São células cilíndricas que se fusionaram aí, essa placa pré-cordal, entre a ectoderme e a endoderme. Outras células do benzequimas procedentes da linha primitiva, elas vão migrar cranialmente a cada lado, formando aí o processo nodocordal e ao redor da placa pré-cordal. Esta zona que vai se unir cranialmente, né, vai formar aí o mesoderma cardiogênico, na zona cardiogênica, no final da terceira semana, formando aí o primeiro esboço cardíaco. Então, caudalmente, a linha primitiva há uma área circular, né, onde nós chamaremos de membrana cloacal, o ânus. Então, na idade da terceira semana, ela vai se separar do ectoderme e endoderme, né? O mesoderme vai separar aí o ectoderme do endoderme, exceto em alguns pontos. Cranialmente, lá na membrana orofaríngea, no plano médio cranial ao nódo primitivo, tá? Onde se localiza o processo nodocordal, e caudalmente na membrana cloacal. Então, o mesoderme ele vai separar aí duas membranas, exceto esses pontos. Cranialmente na orofaríngea, lá no plano médio cranial ao nódo primitivo, onde se localiza o processo nodocordal, não vai haver separação, e caudalmente aí na membrana cloacal, né? Conforme essa imagem aqui, ó, tá? Portanto, a notocorda vai definir o eixo longitudinal primordial, que confere certa rigidez. Certos sinais podem desenvolver, né, ali, né, que são estruturas musculoesqueléticas axiais e o sistema nervoso central. Então, ela vai estender aí da membrana orofaríngea ao nódo primitivo, a notocorda. Ela vai se degenerar quando formar corpos vertebrais, né? Do notocorda só vai persistir aí o núcleo dos discos intervertebrais. Tá, e também a notocorda vai ser o indutor principal aí do engrossamento da ectoderme para a formação aí da placa neural, esboço do sistema nervoso central. Né? Então, vamos aqui para a alantoide. A alantoide ela aparece na parede caudal do saco vitelino, ela vai aparecer no dia 16. O saco alantoide humano é muito pequeno. Os vasos sanguíneos, que são vasos sanguíneos que servem para nutrir a placenta, na parte proximal persiste durante o desenvolvimento, né? No humanos nós vamos visualizar aí como uraco, né, no adulto, ok? E também pelo ligamento umbilical médio, que serve para nutrir a placenta. Já, então, falamos aqui da gastrulação, que é justamente esse processo aí de desenvolvimento dos discos, ok? Então, já a neurulação vai ser a formação aí do tubo neural. Existem processos para a formação da placa neural e das pregas neurais. Assim, com o fechamento dessas duas aí, eles vão formar aí o tubo neural. O processo vai terminar na 4ª semana. À medida que desenvolve, a notocorda induz a ectoderme suprajacente à linha média, ok? Né? Ou seja, a notocorda ali vai induzir o epitélio superior para fazer o engrossamento e vai formar uma placa neural, ok? São células epiteliais que ficam de tamanhos grandes aí. A neuroectoderme da placa neural vai dar origem
o encéfalo e a medula espinhal. Até o dia 18, a placa neural, ela vai sofrer uma vaginação, né, pelo sulco neural, né, e cada lado desse sulco aí vão aparecer pregas neurais que vão se fechar, ok? E ao fechamento, tá aqui a figura da placa neural, ok? Há um fechamento dela, das pregas aí. Na sequência aí, os aparecimentos aí dos somitas aí, né, que formam o mesodermo, que falaremos mais à frente. Então, tá aqui me fugiu o nome aqui, deixa eu voltar. Cadê? A placa neural, né? Mais aqui o suco neural, o neuroectoderme, há uma invaginação aí com as pregas. Nós temos pronto, nessa imagem aqui tá ótimo, achei. Então tá aqui o suco, aqui tá as pregas neurais e mais externamente aqui a crista neural, né? Há uma invaginação, depois uma separação e as cristas neurais vão se depositar sobre os somitas, tá? Então, o que ocorre aqui com a formação da crista neural, elas vão originar quem? Os gânglios espinais e os gânglios do sistema nervoso central. Vão formar parcialmente aí gânglios dos pares craniais 5, 7, 9. Tá? Pula 2, 5, 7, 9. A partir do 5, então células ganglionares, células do neurolema, dos nervos periféricos, contribuem para formar as leptomeninges, que são as aracnoides e a pia mater, contribui para as células pigmentadas da medula suprarrenal e componentes do tecido conjuntivo da cabeça. Acabei de demonstrar aí a formação da crista neural. O desenvolvimento inicial aí do sistema cardiovascular agora acontece aí pelo mesodermo extraembrionário do saco vitelino, pedicludificação e o core, tá? Então inicia lá por fora pela circulação útero-placentária, né? Então as células sanguíneas, as primeiras aí, vão se desenvolver a partir aí, à medida do crescimento do saco vitelino e da alantoide, tá? Mais uma vez aqui, o sistema cardiovascular primordial ocorre na terceira semana. Os tubos cardíacos endocárdios fusionam, né, formando aí o tubo cardíaco primordial, forma pelas conexões estabelecidas entre o coração e os vasos sanguíneos do embrião e o pedículo de fixação, o core e o saco vitelino, onde vai ocorrer aí essa conexão. Até o final da terceira semana já tem circulação. O coração começa a latir do 21º ao 22º dia. O sistema cardiovascular é o primeiro que alcança o estado funcional. Desenvolvimento aqui das velocidades coriônicas. Vão ser a coriônica primária, né? Ela ramifica até o final da segunda semana, no 13º dia, até a terceira. Mesênquima, ela vai crescer quando uma expansão vai ser denominada velocidades coriônicas secundárias, que vai subir toda
Ela vai cobrir agora toda a superfície do saco coriônico, vai ficar ao redor de tudo, né? Depois, posteriormente, quando as células mesenquimais, né, elas sofrem uma diferenciação, elas vão se tornar capilares e células sanguíneas. Quando for chegar nesse estágio, elas vão ser denominadas agora, sim, velocidades coriônicas terciárias, e assim estabelecendo o sistema cardiovascular primordial. Dessa forma, encerramos aí a terceira semana, que é pau na muleira. Então, o crescimento anômalo aqui de trofoblasto, até para terminar aqui essa terceira semana, são formações císticas que ocorrem quando o embrião morre, e essas velocidades coriônicas elas não vão completar o seu desenvolvimento. Então pode haver aí um grau variável de proliferação do trofoblasto, e pode ter também uma quantidade excessiva de gonadotrofina coriônica, HCG, pode aparecer em abortos ou parto normal, e 3 a 5% dessas molas aí viram malignas, tá? Ou câncer, um crescimento aí. Então esse câncer pode cair na corrente sanguínea, atingindo pulmão, vagina, fígado, ossos, intestinos e cérebro. O desenvolvimento dessa mola latiforme ocorre pela fecundação de um ovocito vazio, né, com ou sem o pronúcleo inativo. Então ela vai se duplicando. Se for por um espermatozoide, é uma mola monoespermática, e se for por dois espermatozoides, uma mola dispermática. Tá. Pessoal, aconselho assistir um vídeo aí de demonstração na internet. Esse assunto aqui é mais tópicos das fases, tá? Depois que você entendeu bem aquele processo ali, naquela migração em 3D, aquela evolução em 3D, é importante ter essa noção. E aqui são detalhes de cada dia, de cada fase, tá? Então vamos aqui correr para o período embrionário. Então a gastrulação é a formação aí das capas germinativas, precursora dos tecidos embrionários. O começo da morfogenia, tá? Da terceira a oitava semana, nós teremos aí folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, que vão dar origem a todos os tecidos e órgãos. Ao final do período embrionário, vai estar aí basicamente todos os principais sistemas já formados e as estruturas corporais externas, né? Então, o que é que deriva aí da célula germinativa ectodérmica? Vai ter a formação da placa neural. O fechamento dessa placa neural vai ser denominado neurulação, que vai ocorrer ao final da quarta semana, né? No final da quarta semana vai acabar a neurulação com o fechamento do neuroporo caudal, ok? Na quarta semana. Então, o início da neurulação. Então, são derivados aí da folha germinativa ectodérmica, forma a placa neural, fechamento dessa placa neural é a neurulação, e acaba ao final da quarta semana pelo fechamento do neuroporo caudal. A neurulação, então, bordas laterais da placa neural, elas vão se elevar para formar as pregas neurais. A região central é deprimida no sulco neural. Quando esse sulco neural ele vai se fechar, né, ele vai começar da região cervical, começa pela cervical, né, que vai cranialmente a caudalmente, formando aí um tubo neural, ok? Essas células da crista neural, o tubo neural, ela vai se separar da ectoderme. A célula da crista neural se forma uma massa irregular plana que fica entre a superfície supra-adjacente e o tubo neural, ok? São células da crista neural.
essas células da crista neural vão se separar e vão ser depositadas aí sobre os somitas. O tubo neural se fecha na região cefálica, vai ter um engrossamento aí ectodérmicas bilaterais, onde nós teremos placodas ópticas ou auditivas, né? As vesículas ópticas são estruturas para audição e equilíbrio, ok? No fechamento do tubo neural vão aparecer as placodas ópticas ou auditivas e as placodas do cristalino, que ocorre na quinta semana, tá? Então, final da quarta semana se fecha caudalmente o tubo neural. No final da quinta semana, o tubo neural se fecha completamente, aparecendo aí essas placodas. A capa ectodérmica a ectoderme superficial, né? Vamos ter a ectoderme superficial e a neuroectoderme. Essa neuroectoderme é onde vai surgir a crista neural e o tubo neural, que é aquela parte central, tá? Então, os órgãos aí da placa ectodérmica: estruturas externas, sistema nervoso central, periférico, o epitélio sensorial do ouvido e olho, glândulas subcutâneas, glândulas mamárias, hipófises, esmalte dos dentes, tá? Então, órgãos da ectoderme superficial: então, epiderme, pelos, unhas, esmalte dos dentes, cristalino do olho, glândulas cutâneas e mamárias, e parte anterior da hipófise, ok? Observe que tanto a placa ectodérmica quanto a superfície ectodérmica, eles vão dar esses órgãos, tá? Então, os órgãos da crista neural são células pigmentárias, a medula suprarrenal, glândulos raquídeos, glândulos do sistema nervoso autônomo, basicamente os glândulos, né? Células de Schwann, elementos do tecido conjuntivo da cabeça e o esqueleto crânio-facial. Tá. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, retina, corpo pineal, parte posterior da hipófise, ok? Então, os defeitos aí do tubo neural pode dar um defeito congênito aí no cérebro ou na medula espinhal. Aparece quando o tubo neural não fecha, né? Os mais comuns são a espinha bífida e a anencefalia. Esses defeitos aí, 70% podem ser prevenidos com ácido fólico. Derivados aí agora da capa mesodérmica. Então, aproximadamente no dia 17, nós teremos aí o mesoderme paraxial, o mesoderme da placa lateral e o mesoderme intermédio, tá? O mesoderme da placa lateral, nós temos parietal e visceral, tá? O intermédio vai conectar os dois, e o mesoderme paraxial ele se localiza a vizinhos aí, a linha média aí da notocorda. Vamos lá, rapidamente. Diferenciação dos somitas. Então, o mesoderme paraxial ele vai ter somitômeros que aparecem na metade da terceira semana. Da região occipital à região caudal vão aparecer somitas ali lateralmente. Somitômeros mais segmentação da placa neural nós podemos denominar de neurômeros, ok? Então ele contribui para formar o mesênquima cefálico. Os somitômeros os somitas eles vão formar 3 pares por dia aproximadamente. Nós temos aí 4 occipitais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e de 8 a 10 coxígeos, né? O primeiro par occipital e o quinto e o sétimo oxígeno, eles vão desaparecer. O restante aí vai virar esqueleto axial.
E também os somitos são importantes para determinar a idade, né? Pela contagem de somitos. Aparece aí aproximadamente do dia 20 ao dia 30 e você consegue determinar a idade aí pelos números de somitas. Então a diferenciação desses somitas, ele forma a partir do mesoderme pré-somita, vai sofrer uma epitelização, estrutura em forma de anel, como vimos aqui nessa imagem, e na quarta semana as células aí da parede ventral, né, o ventre e as paredes medial, elas vão perder essas características epiteliais e vão mudar de posição para rodear aqui o tubo neural, certo? Então essas que vão rodear o tubo neural, medial e ventral, elas vão se chamar agora esclerotoma, tá? Eles vão dar origem aí a tendões e cartílagos da coluna vertebral. Já aquela margem, a parte dorso medial e lateral, ela vai formar aí a parte dorsal, lateral e medial vai formar o miotoma, são precursoras musculares. E entre essas duas nós vamos ter aí o dermatoma, que ela vai formar a dermis e o tecido subcutâneo da pele. Ok? Então, fixar que dos somitos ali, a parede ventral e a parede medial, ela vai formar tendão e cartílago da coluna vertebral e vão se chamar esclerotoma. Quando falamos em dorso medial e dorso lateral, vamos falar de miotoma, pressão muscular, e entre essas duas vai ter aí o dermatoma, tá? A membrana intermediária, mesoderme intermediário, falamos do paraxial. Vamos agora aqui falar da intermediária. Ele vai se diferenciar aqui nas estruturas urogenitais, tá? A região torácica superior e cervical. Elas vão ser formadas de células segmentárias, futuros nefrotomas, caudalmente uma massa não segmentada, o cordão nefrógeno, tá? Então são estruturas urogenitais, basicamente aí, unidades excretoras do sistema urinário e também as gônadas, tá? Duas porções, a segmentada e a não segmentada. Quando falamos agora do mesoderme aí de placa lateral, ok, né? Falamos da placa paraxial, intermédio agora da placa lateral. Eles vão se dividir em duas capas, a capa parietal, a somática, e a capa visceral esplânica, tá? A somática, então a capa parietal, ela vai praticamente se transformar em peritoneu, pleura e pericárdio, tá? Ela vai revestir cavidades intraembrionárias, ok? Formam membranas mesoteliais e parede do intestino, ok? Tá. E a capa visceral esplânica vai rodear os órgãos, onde vai criar a membrana serosa ao redor dos órgãos. Tranquilo. Então, sangue e vasos sanguíneos, o sangue a partir do mesoderme, onde vai ter a vasculogênese e a angiogênese através a vasculogênese a partir de ilhotas sanguíneas, tá? Já vimos isso. E a angiogênese através dos vasos existentes. A primeira ilha sanguínea, né, rodeia lá o saco vitelino, lá aproximadamente na terceira semana. Aquilo vai induzir o hemangioblasto, que vai criar a célula-mãe hematopoética, que inicialmente vai colonizar o fígado, né, no feto, né, e no embrião. E no sétimo mês lá, que eles vão migrar para a medula óssea. Então vamos aqui os derivados aqui da capa germinal do endoderme, né? Endotérmico, mas endodérmico, tá? Derivados da capa germinal endodérmica. Então nós temos aí o tubo intestinal, recobre a superfície ventral do embrião, teto do saco vitelino. O tubo se divide em 3 regiões, então vai ter o intestino anterior, o intestino médio e posterior. O intestino anterior vai ser relacionado aí com a membrana bucofaríngea no extremo cefálico, né? Ele vai se romper na quarta semana,
se rompe aí a boca e o do intestino primitivo, ok? É uma separação. O intestino médio, ou conduto ófoso mesentérico ou vitelino, vai ser a comunicação entre o intestino médio e boca. Intestino primitivo é o anterior, então o médio vai ser o intestino médio e o saco vitelino, ok? Tá. O intestino posterior já vai ser da membrana cloacal. Quando se rompe, cria o orifício anal na 7ª semana. Ok. A capa germinal endodérmica, ela vai ser revestimento epitelial do intestino primitivo. Capa germinal endodérmica, então vai ser o revestimento do intestino primitivo e partes intraembrionárias, alantóides e conduto vitelino. Tá. Derivados aí da endoderme, nós temos aí revestimento epitelial do aparato respiratório, da bexiga urinária, das cavidades timpânicas, conduto auditivo. Teremos também parênquima das glândulas tireoide e paratireoide, do fígado e pâncreas. Tireoide, paratireoide, fígado e pâncreas. Parede ventral do corpo do embrião, exceto ali o parênquima da região abdominal. Parede ventral do corpo do embrião, exceto o que? Uma pequena região abdominal onde está aderido o conduto do saco vitelino e o pedículo de fixação. A cloaca, né, vai ter a formação aí, vai ser o pregamento cefalocaudal e lateral, incorporação parcial do alantoide no corpo do embrião. Ok. Então, o aspecto do embrião durante o segundo mês, ele vai estar final da 4ª semana, os somitas, né, os arcos faríngeos da vértice aí, as nádegas, aumenta da cabeça, vai ter as extremidades aí, face, ouvido, nariz e orelha, e vão se apresentar aí 4 sulcos interdigitais, que são os esboços das mãos e dos pés. Tá? Essa aula foi um pouco corrida, mas é detalhe, vai dando pausa e voltando. Assista vídeos na internet que vai facilitar a compreensão desses detalhes.